Oi! Neste vídeo vamos bordar as mãos da Minnie. Se você perdeu as outras partes deste vídeo, vou deixar o link na descrição. Também vou deixar o link na descrição do gráfico e também o número das linhas que eu usei para fazer esse projeto. Vou começar o vídeo usando a linha branca. Cortei um pedaço de 1 metro, dobrei no meio, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Todas as vezes que eu estiver trocando a cor da linha ou colocando mais linha porque acabou, eu vou usar um pedaço de 1 metro, tá? Sempre dobrado no meio. Vou começar aqui, nessa mão, neste buraquinho. Vou aproximar a imagem. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda fazendo 1, 2, 3, 4 pontos, viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora vou aqui, ó, de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo, e aqui, de cima para baixo para a direita. Fecho esse ponto, viro a agulha, de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, faço um ponto aqui, de cima para baixo para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, fecho esse ponto, de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Continuo para a direita, de cima para baixo, faço 3 pontos. Volto para a esquerda, fechando um ponto de cima para baixo. Agora, vou aqui, ó, de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo e fazendo um ponto. Agora, para a direita, de cima para baixo, faço um ponto, saindo na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo, esquerda de cima para baixo. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo virando a agulha de cima para baixo para a direita. Ainda para a direita, de cima para baixo, faço mais um ponto. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, faço um ponto, viro a agulha, um ponto de cima para baixo para a esquerda. Agora vou para a direita, de cima para baixo, fazendo um ponto, viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, faço um ponto, saindo na carreira de cima. De baixo para cima para a direita, faço um ponto, viro a agulha, fecho esse ponto, passando por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a esquerda. Continuo para a direita, de cima para baixo, faço 1, 2 pontos, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3 pontos.
Viro a agulha e faço o quarto ponto de baixo para cima para a direita, saindo aqui na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Viro a agulha, direita, de cima para baixo, faço 1 ponto. Viro a agulha, direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fazendo 1 ponto, saindo na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha 1 ponto de cima para baixo para a direita. Viro a agulha 1 ponto de baixo para cima para a direita. Esquerda, de baixo para cima, faço 1, 2, 3 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a direita, 2 pontos. Agora vou voltar fechando esses pontos. Para a esquerda, fecho 2 pontos. Viro a agulha, de baixo para cima para a direita, fecho 2 pontos. Viro a agulha, fecho o terceiro ponto, de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. Faço mais 1 ponto para a esquerda, de cima para baixo. Fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto, saindo com a agulha no avesso para fazer o arremate, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. O último ponto que fechamos foi esse, então eu vou vir embaixo dele, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, arrumo o ponto, continuo para a direita, de baixo para cima, fecho 1 ponto, viro a agulha para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Fecho esse ponto para a esquerda, de cima para baixo, faço mais 1 ponto para a esquerda, de cima para baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita, viro a agulha novamente, de cima para baixo para a direita. Esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. Viro a agulha, fecho 1 ponto de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, fecho 1 ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora, viro a minha agulha, vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2,
3 pontos, viro a agulha e faço o quarto ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, viro a agulha e faço o sétimo ponto de cima para baixo, para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo um ponto, viro a agulha, faço 2 pontos de baixo para cima para a direita. Fecho esses pontos, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, viro a agulha, continuo para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, fecho um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou para a esquerda de baixo para cima, viro a agulha esquerda de cima para baixo. Faço um ponto de cima para baixo para a direita, saio na carreira de baixo, ó. Viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima, viro a agulha novamente, de cima para baixo para a direita. Fecho esse ponto para a esquerda, de cima para baixo. Fecho esse ponto aqui, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda, de cima para baixo. Viro a agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda, saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 4 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou para a direita, de cima para baixo, fecho esse ponto, virando a agulha para a esquerda, de baixo para cima. Saio na carreira de cima, para a esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Agora para a direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima. Agora eu vou fechar esse ponto, introduzir a agulha no avesso, porque minha linha está acabando. Fechei, viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, detamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo detamine e da linha, puxo.
Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um pedaço de linha na agulha. O último ponto que fechamos foi este. Então, vou introduzir a agulha abaixo dele, aqui ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a esquerda, de cima para baixo. Arrumo o ponto. Viro a agulha, direita de baixo para cima. Viro a agulha novamente, direita de cima para baixo. Faço um ponto aqui para a esquerda de cima para baixo. Fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo. Finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, fechando 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos. Viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda, fecho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, viro a agulha e fecho o 6º ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, saio na carreira de cima para baixo para a esquerda, fecho 2 pontos, viro a agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Vou para a direita, de baixo para cima, fechando 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 1, 2 pontos, viro a agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3 pontos, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, faço 4 pontos, 1,
2, 3, 4. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para direita, fazendo 1, 2, 3 pontos. Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, faço 2 pontos de cima para baixo para a direita. Fecho esses pontos de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para direita, fechando 2 pontos. Fecho o terceiro ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha branca. Puxo. Passo a agulha por baixo da linha, detamine e da linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, detamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, detamine e da linha, puxo e vou cortar. O último ponto que fechamos foi esse, então vou introduzir a agulha abaixo dele, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 1, 2, 3 pontos. Viro a agulha e fecho um ponto, o quarto ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4 pontos. Saio na carreira de baixo, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Faço 2 pontos de cima para baixo para a direita. Fecho um ponto de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha e fecho o segundo ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Continuo agora para a direita. De baixo para cima, fecho 2 pontos. Viro a agulha e fecho o terceiro ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo. Direita de cima para baixo. Saio na carreira de baixo, vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Viro a agulha e fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos.
fecho esse ponto de baixo para cima para esquerda, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo introduzindo a agulha, saio com ela no avesso, vou marcar este ponto aqui, ó. É aqui que eu quero que a minha agulha saia, viro meu trabalho, a minha linha está aqui, ó. Coloco o dedão marcando o ponto. Passo a agulha por baixo da linha detamine e da linha, puxo. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Agora passo a agulha por baixo da linha deste tamine dessa linha, puxo. Introduzo a agulha aqui, ó. Saio com ela no direito, vou de baixo para cima para a direita, fechando este ponto, viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda, fecho um ponto, viro a agulha, fecho um ponto, de baixo para cima para a esquerda, agora para a direita, de baixo para cima, fecho um, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, vou fechando esses pontos de cima para baixo para a esquerda, fecho um, 2, 3, 4, fecho 4 pontos, introduzo a agulha, fechando o 5º ponto, saindo no avesso para fazer o arremate. Viro o meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha agora por baixo dessa linha branca, puxo, passo novamente a agulha por baixo dessa linha, por baixo do tamine e da linha, puxo, vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha de tamine e da linha, puxo, para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha de tamine e da linha, puxo e vou cortar. E está finalizada a mão. Vou começar aqui, olha, no dedinho da mini. Introduzo a agulha aqui. Vou aproximar a imagem, vou trabalhar com a linha branca. Vou de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 3 pontos. 2. 3. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima, para a esquerda, fazendo 3 pontos. Viro a agulha e faço o 4º ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando um ponto, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha e faço um ponto aqui na carreira de cima para baixo para a esquerda, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo da linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Faço mais um ponto aqui para a esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo.
vou para a direita de cima para baixo, faço 2 pontos, fecho um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou de baixo para cima para esquerda, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Faço mais um ponto aqui, ó, de cima para baixo para a esquerda. Agora vou para a direita, de cima para baixo, fazendo um ponto, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a direita, saio na carreira de cima. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a direita. Viro a agulha novamente, faço um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, vou para a direita de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Pulo essa carreira, ó. Viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. Fecho 2 pontos para a direita, de baixo para cima. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Viro a agulha e faço o terceiro ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha, de cima para baixo para a direita, faço 2 pontos. Vou voltar fechando esses pontos para a esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. Viro a agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, fecho um ponto de cima para baixo para a direita. Agora vou para a esquerda, fecho esse ponto de cima para baixo, viro a agulha, faço um ponto aqui na carreira de baixo para cima para a esquerda, fecho esse ponto para a direita, de baixo para cima, voltando para a carreira de cima. Viro a agulha, fecho 2 pontos de cima para baixo para a esquerda, saio na carreira de baixo. Vou aqui, ó, para a direita, de cima para baixo, fecho um ponto. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, fecho um ponto, saio na carreira de baixo. Faço um ponto aqui, ó, nessa carreira de cima para baixo para a esquerda. Agora, vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 1, 2, 3, 4. Faço 4 pontos, viro a agulha e faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora, vou aqui, ó, para a esquerda, de cima para baixo, faço um ponto. Viro a agulha, de baixo para cima para a direita, faço um ponto. Viro a agulha, de cima para baixo para a direita, faço o segundo ponto. Vou pular essa carreira e vou para de baixo para meus pontos ficarem para o mesmo lado. Viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 1, 2,
4 pontos, fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, fazendo um ponto, saindo com a agulha no avesso para fazer o arremate, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Agora eu vou aqui, passo por baixo da linha do etamine, puxo, pro lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, pro lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. O último ponto que fizemos foi esse, então eu vou de cima para baixo do lado dele, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Volto para a esquerda de cima para baixo, fechando esses pontos. Fecho 3 pontos. Saio na carreira de baixo, fecho um ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha e faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita, faço um ponto de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha e faço 3 pontos de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda, de cima para baixo, faço um ponto, viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 2 pontos, viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, um ponto de baixo para cima para a direita, viro a agulha, agora vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Volto para a esquerda, fechando esses pontos de cima para baixo. Saio na carreira de baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo da linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Continuo para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3 pontos, viro a agulha e faço o 4º ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 pontos, volto fechando 2 pontos de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, fecho o terceiro ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Continuo para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de cima, vou de baixo para cima aqui, ó, para a direita, faço um ponto e saio na carreira de cima. Agora, de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a agulha para a direita, de cima para baixo. Continuo para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3 pontos. Viro a agulha e faço o quarto ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3 pontos, viro a agulha, vou de baixo para cima para direita, saindo na carreira de cima. Agora vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 2 pontos. Faço o terceiro ponto, introduzindo a minha agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Para a direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Novamente para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um pedaço de linha na agulha. O último ponto que fizemos foi esse, então eu vou fechá-lo. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, arrumo o ponto. Continuo para a direita, de baixo para cima, fecho mais um ponto. Viro a agulha, fecho esse terceiro ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 1, 2 pontos, fechando 2 pontos, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo, fechando o terceiro ponto. Agora para a esquerda, de cima para baixo, fecho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, fechando 1, 2, 3 pontos, viro a agulha e fecho o quarto ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 4 pontos, 2,
3, 4. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para direita, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 5. Faço mais um ponto de baixo para cima para a direita, fecho esse ponto virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4 pontos, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 2 pontos, viro a agulha e fecho o terceiro ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, faço mais um ponto aqui de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto virando a agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos, saio na carreira de cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, fecho um ponto, faço mais um ponto de cima para baixo para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a direita de baixo para cima, fechando 2 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, vou para a direita, de baixo para cima, fecho um ponto, introduzo a agulha aqui, saio com ela no avesso. E vou vir aqui, ó, viro meu trabalho, aqui está minha linha. Marco com o dedão aqui, vou na carreira de cima, ó, passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, introduzo a agulha aqui, saindo com ela no direito. Fecho esse ponto, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Eu percebi que eu esqueci de fazer esse ponto, então eu vou introduzir a agulha aqui, puxo, saio com ela aqui, viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, desse etamine dessa linha, puxo, introduzo a agulha, saio com ela no direito, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda, fecho esse ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso. E vou marcar este ponto. Viro meu trabalho.
passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, introduzo a agulha, saio com ela no direito. Puxo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda de baixo para cima, faço um ponto, volto fechando esses pontos. Para a direita, de baixo para cima, fecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, fecho o 7º ponto, introduzindo a agulha, saio com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo da linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo da linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um pedaço de linha na agulha, o último ponto que fizemos foi esse. Então, eu introduzo a agulha de baixo para cima, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, puxo, arrumo o ponto, viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda, fecho 2 pontos, viro a agulha novamente, de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo, vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 2 pontos, saio na carreira de baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda de baixo para cima, fecho um ponto, saio na carreira de cima, de baixo para cima para a direita, fecho 2 pontos, esquerda de baixo para cima, fecho esse ponto, saindo na carreira de cima, direita de baixo para cima, fecho 2 pontos, esquerda de baixo para cima, fecho um ponto, saio na carreira de cima, direita de baixo para cima, fecho 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de cima, viro a minha agulha e fecho 2 pontos de cima para baixo para a esquerda, fecho o último ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha,
puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo e vou cortar. E ficou assim a mãozinha. O avesso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.